Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal QG Poker novamente. Meu nome é David Medeiros e hoje nós estamos estreando uma nova playlist no canal, um novo conceito de vídeo, que a gente quer trazer para vocês. Vídeos mais aprofundados, vídeos maiores, vídeos com conteúdos mais profundos, mais extensos. O intuito é para que vocês possam aprofundar naqueles assuntos que a gente comenta de maneira mais superficial, sobre as dicas que a gente dá de maneiras mais rápidas, fortes, entretanto mais simples, de aplicações imediatas. Então esses vídeos vão ser mais profundos, mais extensos e a gente vai poder destrinchar melhor os assuntos que normalmente a gente debate ao longo da semana. Antes de mais nada, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, por favor, ativem o sininho para receber notificações de outros vídeos e para que vocês não percam nenhum tipo de conteúdo. Vamos falar hoje aqui de um assunto bem interessante, a teoria das 10 mil horas. Eu costumo passar para os meus alunos esse texto, escrevi esse texto há algum tempo atrás também, e ele está baseado no livro Outliers. Eu vou deixar aqui para vocês. Aqui ficou bem legal a tela, para que vocês possam ver aquilo que vocês vão me ver aqui falando, vão me ver escrevendo também, e aí fica mais interessante, fica mais fácil de absorver todo o conteúdo. A teoria das 10 mil horas, é o livro Outliers, o autor é o Malcolm Gladwell, exatamente como lê esse nome, porém é bem interessante o texto. E por que eu costumo passar esse texto para os meus alunos? Muita gente, pessoal, estuda poker e faz um coach e acredita que a partir daquele coach ele vai virar um profissional de alto nível. Esse texto ele acaba explicando um pouco qual foi a estratégia adotada pelos principais cases de sucesso. Bom, vou falar aqui o texto e aí vocês vão entender melhor, Na época que eu escrevi esse texto, eu não me recordava o nome do autor e aí vim saber depois quem escreveu e tudo mais. A base dele, que é o Napoleon Hill, um autor bastante conhecido, escreve bastante sobre sucesso e administração financeira e como atingir o sucesso e tudo mais. Bom, o que exatamente diz esse livro, Ele analisa o perfil e a biografia de diversos cases de sucesso e ele chega à conclusão de que nenhum deles obteve êxito e sucesso antes de atingirem 10 mil horas de muito estudo, dedicação, trabalho hard, muito treino e muita prática. Bom, enfim, todos se lembram de Mozart, mas ninguém realmente conhece a história dele. Sabe que ele foi um gênio, prodígio, na música, ele que aprendeu alguns instrumentos, ele foi compositor, regente, maestro. Ele começou a tocar aos 4 anos de idade e com 12 anos ele compôs a primeira sinfonia dele. Obviamente não teve sucesso essa sinfonia. E com 21 anos ele era maestro e regente de uma orquestra com composições próprias, aos 21 anos de idade. Só que as pessoas elas acreditam isso por um dom divino, alguém que já nasceu para aquilo, ok? É justamente esse ponto que o livro analisa. Será que realmente existem pessoas que são fora de série e elas nasceram com um dom especial para fazer aquilo? Falando do Mozart, ele tinha pai músico e uma irmã mais velha musicista. Ele cresceu em um lar rodeado por violino, partitura, piano, enfim, folhas de partitura, estudava muito. A família era dedicada a isso. Evidente que ele tinha um talento musical, claro. Ele era inteligente e a natureza ele dotou de um bom ouvido para isso. Entretanto, antes dele ter o primeiro sucesso dele aos 21 anos, ele iniciou 17 anos antes, ou seja, aos 4, e ele já tinha um mundo musical interiorizado em decorrência da família. Ou seja, após 17 anos de muita dedicação, de treinos, ensaios e composições fracassadas, eis que vem os resultados. Pilotos como Ayrton Senna, por exemplo, dentre outros, campeões mundiais, começam desde cedo, aos 8 anos no kart, para apenas despontar para a Fórmula 1 13, 15 anos mais tarde. E após uma longa carreira de experiências, treinos exaustivos e muita dedicação. O mesmo acontece com outros atletas do esporte. Pensar aqui um exemplo, o Cielo nada desde bebê, teve pais nadadores. O Guga teve pais e primos tenistas, jogava desde criança e desde adolescência era federado. Você apenas chega ao mercado de trabalho sendo uma mão de obra qualificada caso tenha passado por anos de estudo e dedicação até chegar numa universidade e após fazer especialização, pós, mestrado, enfim. São anos de estudo, treino e além disso você jamais sairá dos estudos e vai ser um sênior ou um diretor. Você tem que realizar anos de trabalho,
em busca de metas, atingindo resultados para isso. Cara, não tem como ser diferente no poker. De anos de estudo, de dedicação, muitos anos de prática, né? Você sair de um coach sem nunca ter feito nada parecido e você esperar resultados grandes, acho que seria o mesmo que você correr, sei lá, sair do kart e querer correr a Fórmula 1 e ser campeão mundial. Para você ter ideia, eu conheço o poker ele faz 10 anos, eu estudo faz 7 anos, pelo menos há 4 ou 5 anos, estudo com muito afinco, a parte de didática para poder ensinar, né, jogadores iniciantes. Eu ainda me considero, né, a gíria que a gente usa no dia a dia, né, me considero um macaco no jogo, que ainda precisa aprender muito. E aí sim, acho que assim, depois que ocorrerem essas 10 mil horas, e aí os resultados não aparecerem, aí eu poderia achar estranho. E quando a gente fala de 10 mil horas, a gente fala de 8 horas por dia ao longo de 10 anos. Então, ao longo de 10 anos, se você se dedicar 8 horas por dia, você vai poder se considerar um especialista. E aí, para finalizar esse texto, eu costumo dizer o seguinte, e aí é uma frase bastante clichê no poker, só que ela tem muita verdade contida nela, né? Você aprender o poker leva 5 minutos. Para você dominar o jogo, é uma vida inteira. Eu acho que ela é meio clichê, mas ela tem bastante verdade contida nela, né? É muito disso, você aprender constantemente, treinar, colocar em prática esse conhecimento constantemente. E na real você não está buscando constantemente resultado. Eu acredito que o resultado ele seja algo inerente, ele seja o fim, não o meio. Aí você tem que aprender a curtir esse trajeto, né? E esse trajeto é um trajeto que ele é recheado de muito tudo, muita dedicação, não tem como ser diferente. Não tem nada nessa vida você consegue atingir o resultado, atingir um resultado em excelência sem você se dedicar e você abrir mão de algumas coisas e você ter uma dose, né, uma parcela aí bastante considerável de sacrifícios. Então é isso, é importante a gente ter isso em mente. Nosso objetivo seja passar aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Sem a pretensão aqui de ser dono da verdade, mas ensinar aquilo que a gente aprendeu de uma maneira concisa que possa trazer resultados. Agora, o objetivo nosso é jogar sempre a melhor mão da melhor maneira sempre. Toda mão, nosso objetivo é jogar essa mão da melhor maneira possível. E o acúmulo de mãos jogadas de maneira positiva, de maneira lucrativa, o acúmulo é o resultado positivo. Então esse é o objetivo principal. Para que vocês não se percam ao longo desse processo, a gente vai falar também um pouquinho de nomenclatura básica. O pessoal me pediu bastante a respeito. Então a gente vai colocar aqui algumas dessas nomenclaturas que a gente usa no dia a dia. E aí vocês podem anotar, podem salvar o vídeo e assistir depois, mais vezes, esse trecho principalmente. Mas vai ser importante para que ao longo do processo vocês não se percam naquilo que eu estou falando. Claro que a área de comentários aqui embaixo está aberta, vocês fiquem à vontade, podem comentar à vontade, tirar dúvidas à vontade. Eu tenho outros canais de comunicação, mas no final eu vou deixar o meu canal de comunicação principal. Mas a gente tem a rede social e o Facebook e o Instagram que vocês podem também tirar dúvidas, né? Pode me procurar lá e tirar as dúvidas. Mas bom, vamos direto aí a essas nomenclaturas. Eu vou, para não ficar um negócio muito chato, eu vou escrevendo aqui na tela, vou comentando e depois eu vou apagando, beleza? Então, os nomes mais comuns que são os termos utilizados para as ações do jogo, que é o bet, que é a aposta, o call, que é o pagamento, o raise, que é o aumento, o fold, que é correr e descartar. As outras nomenclaturas de ações, elas são derivadas dessas, no caso da tribet, o flat call e aí por diante, beleza? Mas a gente vai comentando cada uma delas. A outra coisa que eu queria comentar é sobre as siglas que a gente utiliza. Vamos esclarecer alguma delas, ok? Então, para quem não conhece, essas duas siglas aqui, que é o SB e o BB, beleza? Que é o Small Blind e o Big Blind. E pessoal, tenham um pouquinho de paciência para quem já está num nível mais avançado e já conhece essas nomenclaturas. Eu falo para todo tipo de público, mas principalmente para jogadores iniciantes e pessoas que nunca viram teoria. Tem muita gente que conhece o Small Blind, conhece o Big Blind, mas na hora que você apresenta essas letrinhas aqui, o cara se perde totalmente. O que é SB, o que é BB, o que é PF. PF é uma outra sigla que eu uso bastante, é uma sigla para pré-flop. Pós-flop, normalmente eu vou escrever um P-flop ou vou escrever pós-flop mesmo. Mas basicamente é sobre isso que a gente tem que comentar, porque como o nosso foco é o Poker Live, a maioria dos jogadores de Poker Live conhece através de amigos, home game, jogos que tem nos DAs, das faculdades.
você não está muito interessado em ensinar ninguém, não. Então você tem ali o dealer vai pedir para você colocar o small blind, o big blind, né? As pessoas vão estar comentando sobre isso, mas ninguém vai estar falando em sigla, obviamente. Agora, no estudo, principalmente os textos, que a gente vai fazer e que vocês vão achar com o tempo pela internet, a maioria deles vai estar com essas siglas. Os grupos de estudos que se dedicam a estudar mãos, fazer estudo de mãos, né, de spots, a maioria das coisas vão estar em siglas, então é importante que vocês conheçam. Dito isto, a gente vai para a nomenclatura de posição. Nomenclatura de posição, além do small blind e do big blind, as posições que definem grupo de posições na mesa. Então a gente vai falar aqui do EP, que é o early position. A gente vai falar do MP, o middle position. A gente vai falar do LP, não é o disco, para quem é mais velho, sem entrega idade. Late position. E aí, o que são cada uma delas? Vamos colocar aqui o que cada uma delas engloba, em termos de sigla também. Todo mundo conhece, e aqui é uma das poucas que a gente utiliza siglas, que é o TG, também conhecido como Under the Gun. Por que Under the Gun, David? Na mira do revólver. É a posição, é a pior posição do jogo, né? É a posição que você vai falar primeiro no pré-flop e no pós-flop você também é o primeiro a falar caso as blinds não participem. E as blinds e o UTG e também o UTG mais um, essas posições são as ditas posições de early position, começo de mesa, tá? Começo, as posições iniciais. E aí depois a gente vem para o MP, e as posições elas vão tomar o nome de MP1 e MP2. Agora, tem duas posiçõezinhas aqui, uma delas não utiliza muito, a outra um pouco mais, que é o low jack e o high jack. O low jack e o high jack são posições de meio de mesa e normalmente elas vão existir em mesas com 9 ou 10 jogadores. Então em mesas com 10 jogadores nós temos o MP1, o MP2, o low jack e o high jack. Em mesas com 9 jogadores, o MP1, o MP2 ou low jack e o MP3 ou high jack. Beleza? São as posições meio de mesa. Agora, em algumas situações, por exemplo, mesas com 8 jogadores, você pode, ou em algumas estratégias, você pode considerar uma mesa com 9 jogadores, sendo o MP3 o high jack ou sendo o high jack como uma posição de late position. Beleza? Então vou colocar ela aqui também, o high jack. Vou colocar também aqui o cutoff e o button. High jack já falei, né? A posição antes do cutoff. O cutoff é aquela posição antes do botão e ele leva esse nome porque ele vem do inglês, cortador. Em mesas onde não possui o croupier, o button é quem distribui, embaralha e distribui as cartas e o cutoff é o jogador quem corta o baralho do distribuidor. Beleza? Então essas são as posições. Interessante que vocês conheçam para que, em caso de vocês acharem material disponível na internet, tem muito. Tem alguns guias e e-books também que eu vou disponibilizar na rede. A maioria deles vem com as nomenclaturas, então é importante que vocês conheçam. Beleza? Aqui do seu lado direito da tela, na parte superior, eu vou falar depois um pouquinho sobre o guia que eu liberei exclusivamente no e-mail. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês, mas liberei exclusivamente no e-mail para o pessoal ler. E ele resume as principais chagas que detonam a sua lucratividade no longo prazo, beleza? Está voltado para o poker ao vivo porque tem algumas peculiaridades que o poker online não tem. Por exemplo, despesas diárias, né? Aquela despesa que você vai ter invariavelmente para você jogar poker. A gente vai falar um pouquinho mais delas mais à frente, beleza? E aqui embaixo, uma página da internet, caso a gente precise fazer alguma pesquisa, mas deixei aí um canal no YouTube para que vocês possam já se identificando com ele. Continuando aqui a parte de nomenclatura, que eu costumo usar bastante, principalmente quando a gente vai discutir alguma mão específica, é o IP e o OOP. O que seria isso? Vou colocar aqui, ó, in position e out of position. O que significa isso, David? Nada mais do que quando você está em posição ou quando você está fora de posição. E é importante saber disso por quê? Porque você está em posição, você tem ferramentas, estratégias diferentes de quando você está fora de posição. Quando você está fora de posição, você fala primeiro. Então você é quem abre a ação, seja ela de maneira passiva, dando check, ou de maneira agressiva, apostando. Quando você está em posição, você tem um pouco mais
de liberdade de ferramenta, principalmente porque você tem as informações daquilo que os jogadores que falam antes de você fez. Isso é muito importante no poker. Eu vou querer ler um jogo de informações incompletas. Quanto mais informação você recolhe na mesa, vamos fazer uma analogia. Quando você está montando um quebra-cabeça e você começa a montar as primeiras peças, você precisa da imagem que você está montando para você identificar ali algumas peças e começar a montar o quebra-cabeça. E ainda que você consiga ir montando sem auxílio da foto, inicialmente aquela imagem ela não está muito bem formada. Você não consegue identificar muito bem aquela imagem. Na medida que você vai montando, que você vai recolhendo as peças, encaixando as peças, a imagem ela começa a ficar um pouco mais nítida. Antes você precisava da imagem que você está montando, agora você já não precisa mais, você já consegue identificar a imagem e identificar as peças que se encaixam. É exatamente assim que funciona no poker. Quando você inicia a mão, você tem poucas informações, que é mais o padrão de aposta do seu adversário, o estilo dele, a fase que se encontra o torneio, o valor dos stacks, basicamente as informações que estão disponíveis a todos. Com o passar da mão, você vai recolhendo outras informações, as ações que os jogadores fizeram, eles disponibilizaram dicas físicas ou não, enfim. São informações que você vai recolhendo e vai montando quebra-cabeça para que você possa tomar a melhor decisão no final das contas. Na medida que a mão vai avançando, né, vai passando o flop, o turn, e você vai recolhendo essas informações e você vai tendo uma ideia um pouco melhor, não do da mão, não tem como você adivinhar a mão do seu adversário, mas uma ideia melhor do range dele, isso é, da gama de mãos que ele costuma jogar naquele tipo de situação. Então é uma situação onde ele foi o agressor da mão pré-flop e ele continua agredindo pré-flop. Qual é a textura do board? Ou seja, quais cartas bateram no board que em combinação com a forma como ele jogou, essas informações vão te dar uma ideia um pouco mais exata da força da mão do seu adversário. Ok, existem jogadores que vão tentar te enganar com relação a isso e esse é o seu papel também, tentar enganar os jogadores. Porém, a grosso modo seria isso. E o IP e o OP ele está relacionado a isso, se você está jogando em posição e fora de posição, ok? Então é importante saber disso. O que é importante saber também? Vamos lá, conceito de tribet. O que vem a ser a tribet, David? Tribet nada mais é do que a terceira aposta do jogo. A gente vai falar então do pré-flop. Pré-flop, a primeira aposta é considerada como sendo a aposta do Big Blind. Essa é a primeira aposta do jogo, ela é feita à cega, antes de receber cartas. E o primeiro jogador que abre raise, ou seja, que aumenta a aposta, o raise é justamente isso, a segunda aposta, o segundo aumento da mão. E a tribet, o conceito dela é ser o terceiro aumento. Então, é comum que às vezes você ouça de jogadores nos clubes, ele realizou uma tribet e aí o jogador fez uma aposta de 1.000 e ele fez uma aposta de 3.000, como se 3.000 fosse uma tribet, ou seja, 3 vezes o valor da aposta anterior. Não é nada disso, pessoal. Tribet é o conceito de ser a terceira aposta, o terceiro aumento da mão. Então, se um jogador faz um aumento, é um bet. Um outro jogador faz um novo aumento, é um raise. E se um novo jogador, ou se a ação volta para aquele primeiro jogador e ele aumenta novamente, ele está realizando uma tribet. E a partir daí, 4bet, 5bet e assim por diante. Então, tribet é o conceito de ser a terceira aposta do jogo. Beleza? Depois da tribet, lembra que são as variações de bet, call, né? A gente tem a c-bet. A c-bet ela é uma aposta de continuação, conhecida também como continuation bet. A continuation bet ela é uma aposta de continuação, exatamente isso que diz o nome, ou seja, ela pertence ao jogador que foi o agressor da rodada anterior, da rodada de apostas. Então, qual é a primeira rodada de apostas? O pré-flop. Qual é a segunda rodada de apostas? O flop. Então, no flop, que é onde acontece a c-bet, ela só vai acontecer se essa aposta for feita pelo jogador que fez o aumento no pré-flop. Ou seja, ele está continuando com a agressividade dele. É uma aposta de continuação. David, e se o jogador que fez o aumento no pré-flop, no flop resolveu dar check? E aí um outro jogador, na carta que bate no turn, ele sai apostando. Essa aposta, evidentemente, ela não é uma c-bet. Ela, na realidade, ela é um lead. Ou seja, vou até escrever aqui. Deixa eu até pesquisar, pessoal. Eu tenho um inglês um pouco deficitário. Tem esse tipo de lead, né? E tem esse tipo de lead. A gente vai descobrir. É um lead que vem de liderança, né? Vamos colocar melhor aqui, ó. Liderança. Ou melhor, líder. Liderar, né? Acredito que seja isso. Liderar, tradução. Essa é uma dica também para quem não manja muito de inglês.
Olha lá, lead com A. Então essa é uma dica que quem não manja muito de inglês, você pode, né, coloca ali no Google, pede a tradução e o Google já te apresenta, bem interessante. Então o lead nada mais é do que uma aposta que é feita pelo jogador e não é o agressor da rodada anterior. David, e se porventura eu pagar a aposta no pré-flop, quando bate o flop eu saio apostando, ou seja, eu não fui o agressor, eu fui o pagador, mas eu resolvi sair apostando no flop. Bom, aqui a gente já não tem um lead, a gente tem uma donkey bet. O que é a donkey bet? A donkey bet ela é considerada uma aposta burra. Donkey vem do termo burro, né, e bet de aposta. Então, uma aposta burra. Por que uma aposta burra? É comum, pessoal, que o agressor do pré-flop passe a ser bet no flop, ou seja, que ele continue agredindo no pós-flop. Por regra geral, a maioria dos apostadores, dos agressores do pré-flop, eles irão continuar apostando no flop, acertados ou não. Não é porque o jogador que foi o agressor no pré-flop, ele faz aquela aposta de continuação, que ele tem acertado algumas cartas, alguma das cartas do flop, ali do board, ou que ele tenha um par de mão, por exemplo. Não necessariamente, ele pode simplesmente estar fazendo uma aposta de continuação, querendo puxar o pote ali naquele momento sem grandes esforços. Se você atira antes dele, ou seja, se você aposta e faz a donkey bet, caso ele tenha errado a mão dele, caso ele não tenha interesse em continuar, ele vai simplesmente foldar. Porém, se você não tivesse feito a donkey bet, e nós brasileiros temos a mania de abrasileirar os termos em inglês, se você sair doncando, bem provável que, caso ele não tenha interesse na mão, que ele vá foldar. Só que se você não sai doncando, existe a possibilidade, e grande, desse mesmo jogador gastar uma aposta extra ali para tentar puxar o pote. E quando você sai doncando, você deixa de extrair essa aposta extra. É justamente por isso que a donkey bet, ela é uma donkey bet, uma aposta burra, que você deixa de ganhar ficha. No entanto, o lead é diferente. O lead é quando você toma a agressividade para você, então você sai liderando a aposta. Por quê? Porque no flop o agressor não quis apostar. Sendo assim, você aplica a aposta no turn, faz um lead e tenta puxar o pote naquele momento, e aí novamente acertado ou não. Afinal de contas, o seu adversário ele deu alguma informação para você, ou seja, ele não quis apostar. Ele pode estar fazendo uma trap para passe, ou seja, criando uma armadilha para você? Sim, ele pode. No entanto, via de regra, é uma fraqueza demonstrada, ou seja, o jogador não quis continuar apostando, ele não quis blefar a mão dele, e ele resolveu dar check. E aí você sai liderando a aposta no turn. Caso ele tenha realmente perdido o interesse na mão, ele vai desligar a mão dele. E às vezes você pode estar perdendo aquela mão, não necessariamente. Por exemplo, digamos que você tenha um 7, 9 e o seu adversário um Ás e Reis, e nenhum dos dois acertou o flop. E digamos que o seu adversário por algum motivo resolveu não apostar esse flop. E digamos que a carta do turn não acerte nem a sua mão e nem a dele. Quando você sai apostando o turn, ou seja, fazendo lead, você sai liderando, é bem provável que ele possa querer desligar a mão dele. Ou ele pode querer ver mais uma, como é o caso do nosso exemplo, dele ter duas overcards que é o Ás e Reis. No entanto, existe a possibilidade de você ganhar aquele pote ali naquele momento, também sem grandes esforços. Então, nós temos a donkey bet e nós temos o lead como nomenclatura de apostas, podem ser feitas tanto pelo agressor como pelo pagador. Beleza? Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho também das nomenclaturas de check. Quais são as nomenclaturas de check em termos de sigla? Você tem o check você pode, algumas pessoas vão escrever também como simplesmente X, né? Então essas duas expressões querem dizer check ou passar a vez, ok? E você tem essa expressão aqui, ó, CHR, que nada mais é do que o check raise. O que é o check raise? É a estratégia de você dar check, esperar que o seu adversário, que o vilão, faça uma aposta de continuação ou simplesmente que aposte, e você aumenta essa aposta dando raise. Ela pode ser também utilizada tanto por valor quanto por blefe. E a gente vai falar um pouco dessas estratégias ao longo do tempo, qual é a melhor situação para usar, né, que momento usar, contra qual tipo de vilão usar e assim por diante. Então são estratégias. Você tem também o check call. Você tem valor, mas você acredita que seu adversário, por ser agressivo ou por ele ter um valor mais inferior ao seu, ele vai continuar apostando. Então você dá o check e você dá o call na sequência da aposta dele para esconder um pouco mais o valor da sua mão, ou porque você está buscando um draw, você acha que aquela situação é uma situação de EV positivo para buscar aquele draw, então você resolve
dar o check call. Você tem o check fold, que é quando você simplesmente desliga a sua mão, não quer mais participar da mão por algum motivo, e aí você desliga e você vai foldar a sua mão e você está só esperando que alguém aposte. Então você dá o check fold. Ou seja, você dá o check, caso alguém aposte, você folda a sua mão. E tem ainda o check behind. O check behind, como o próprio nome diz, né? O check behind é um check atrás. Ou seja, você está em posição e o adversário fora de posição dá check, quando bate a carta no board, seja o flop, turn ou river, e você check atrás. Ou seja, você dá o check para vir a próxima carta ou para vir o showdown e as cartas serem reveladas. Porque você decidiu que naquele momento não é o momento ideal para se apostar. Ou porque você não quer tomar check raise, ou porque a sua mão possui valor de showdown. Ou seja, quando você aposta, ou o seu adversário folda a mão quando ele está perdendo, ou ele te paga ou aumenta quando ele está ganhando. Então você checa behind, busca aquele valor de showdown e às vezes você pode estar ganhando, às vezes você vai estar perdendo, enfim. É claro que quando você define que você está realmente perdendo a mão, não se resta outra opção a não ser blefar a mão. Claro, não é a revelia, não é de qualquer maneira, de forma aleatória. Existem também uma estratégia por trás do blefe. O blefe é uma história, então você tem que contar uma história para que aquele blefe funcione. Primeiro, o seu adversário tem que ser capaz de entender uma história. Porque tem adversários que simplesmente estão vendo as próprias cartas e eles não estão nem aí para a forma como você está jogando, para o seu padrão de aposta ou para o seu range. Ele está simplesmente jogando a carta dele, a carta do board. Agora, para aqueles adversários que leem histórias, estão tentando identificar o valor da sua mão, você consegue de alguma maneira ludibriar. Então, às vezes, você não tem aquele valor necessário para o showdown, e aí você parte para o blefe. Porém, às vezes você tem aquele valor necessário, você desconfia que seu adversário acertou uma mão muito fraca, ou que ele não tenha acertado nada, você checa behind, economiza ficha, ou não é evitar assim, já que o adversário ele vai foldar de qualquer maneira, entende? Você não corre o risco de tomar um check raise, às vezes tem que foldar melhor mão, porque às vezes você tem ali o segundo paro, ou um top pair com kicker mediano, e se você apostar ali no river, você tomar uma volta, um check raise, você evidentemente não vai poder pagar. E às vezes é um blefe. Para não ser pego dessa maneira, você usa o check behind. Então, essas são algumas estratégias de check, e essas são algumas nomenclaturas, né, que a gente vai utilizar ao longo do tempo. Existem outras? Sim, existem outras. Tenho que decorar isso, David? Na realidade, não. Mas é interessante você conhecer e entender cada uma delas para que o aprendizado no jogo ele se torne uma coisa mais dinâmica. Beleza, pessoal? Isso é bastante importante. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma nomenclatura interessante vocês conhecerem. Não, acho que basicamente é essa. PF, pré-flop, né? As siglas para as posições, né? O conjunto de posições, EP, NP e LP, que é o Early Position, Middle Position e o Late Position. Lembrando que as blinds participam do Early Position, depende das blinds. Claro que existe uma adaptação muito forte aqui em termos de blind, porque embora você jogue o tempo todo fora de posição, existem algumas dinâmicas, que é de botão para blind, do flop para blind, ou de small blind para big blind, que é o chamado Blind Wars. Vou até escrever aqui. Blind Wars nada mais é do que guerra de blinds, né? Quando somente o small e o big blind estão envolvidos na ação. Beleza? Então basicamente essas são as nomenclaturas básicas. E eu queria falar um pouquinho também do e-mail que eu mandei para a maioria de vocês essa semana, aliás na semana passada, um link exclusivo para você baixar esse e-book aqui, aí do seu lado direito da tela, parte superior, né? O poker ao vivo, principais chagas que detonam a sua lucratividade. Então, apresentação. Não vou falar dela, vocês têm o e-book em mãos. Quem não tiver, no final desse vídeo, eu vou deixar um link também nas descrições para que você possa baixar. Na verdade não é um e-book, ele é um guia, né? Um guia curto aí de 28 páginas. Vai falar das principais chagas. Bom, e aqui é uma breve introdução, né? A palavra chaga, ela no dicionário, ela vai estar definida como uma lesão na carne causada por ferimento, queimadura ou tumor. Próprio ferimento ou ferida aberta. E aí você tem uma definição mais alegórica, mais poética. É tudo que traz sofrimento ou aflição. E aí você tem um exemplo, né? A mendicância é uma chaga da sociedade. E aí que a gente toma pela literalidade mesmo do termo, a gente não toma pela literalidade, a gente toma pelo sentido poético, isso é, aquilo que traz sofrimento. Então, o que é uma chaga no poker? É aquilo que traz sofrimento para você. É aquilo que causa dor. É aquilo que você para pensar no final de uma sessão e fala, cara, eu não aguento mais isso. A gente vai identificar algumas dessas chagas. Beleza? Na próxima edição do e-book eu corrijo, aqui tá escrito 10 chagas, mas na realidade são 8. Beleza? Primeira chaga é o não gostar, galera. Então vamos entender o que é esse não gostar. Todo capítulo vai trazer um videozinho aqui do nosso
canal no YouTube, então você pode acessar o canal. Aqui na parte de vídeos você vai acessar todos os vídeos que a gente colocou já na parte de dicas, os vídeos iniciais da playlist Poker do Zero. Aqui em playlist você consegue assistir individualmente cada playlist. Aqui na parte de cima, né, a gente tem um banner e aqui do lado você tem os links para as redes sociais e para o blog. Beleza, pessoal? É claro que esses botões vocês não vão ver, porque isso aqui é do meu canal, né, onde eu posso personalizar o canal e inserir os vídeos, ok? Mas, basicamente aí o canal vocês têm bastante vídeo, com bastante dicas, e agora a gente vai estar inserindo esses vídeos com uma didática um pouco mais extensa. Eu gosto de chamar de curso porque não é sistêmico, não é em ordem, o curso não está disposto em ordem, a gente vai comentar as principais dificuldades que os jogadores têm ao longo do tempo e a gente vai comentar sobre essas dificuldades de maneira mais profunda. Então, basicamente é isso. Então, primeiro, não gostar, galera, é não gostar de estudar. Cara, não tem como você ter sucesso no poker se você é uma pessoa que não gosta de estudar. Então, você precisa corrigir isso. Então, se você é daqueles que vivem dizendo isso, isso é uma coisa também que é muito gatilho mental. São âncoras que você instala na sua mente e a partir daquela frase ela começa a pipocar no seu subconsciente e aí você acaba tomando aquilo como uma verdade. Então, às vezes, não estudar, não é que você não gosta de estudar, mas você não parou para estudar algo que você goste, do assunto que você gosta. Você pode partir daquele assunto que você gosta ou daquele assunto que você tem dificuldade que o tema vai conseguir te prender por um período um pouco mais longo. Então, quando a gente fala em estudar, a gente está falando aí, eu gosto de estudar entre 1 e 2 horas, e aí eu divido isso entre conteúdo didático e revisão das minhas próprias mãos. Eu acho que isso é bastante importante para fortalecer a parte de conceitos fundamentais e para que você possa evoluir. Mas se você só ver conceitos, você não evolui. Se você só ver mãos, você também não evolui. Então, uma mistura dos dois, né? Da teoria com a prática, do estudo da teoria e o estudo da prática e, é claro, a prática em cima. David, quanto que eu tenho que estudar e o quanto que eu tenho que praticar? Cara, evidentemente que a prática tem que ser maior. Eu acredito aí que não tem uma receita de bolo para isso, ok? Mas eu acredito 80%, 90% de prática e 10, 20% de estudo. Eu costumo fazer isso, então eu jogo à noite, principalmente, né? Como eu basicamente vivo de poker live, eu jogo basicamente à noite e durante o dia ou de madrugada, quando eu chego mais disposto. Eu também gosto de estudar, principalmente de madrugada, a parte mais prática do estudo, que é estudar, fazer uma revisão das mãos jogadas. E se você não faz isso, é importante que você faça. Comece a fazer anotação. Anota ali no celular, no bloco de notas, uma mão específica que você tenha jogado para que você não esqueça dos elementos. Ou seja, qual o valor do stack que você tinha naquele momento, qual o stack do seu adversário naquele momento, qual era a fase do torneio, qual era a sua mão, qual era a percepção da imagem do vilão que você tinha. Tudo isso é importante para que você possa levar para casa e estudar, destrinchar aquela mão, né? E em todos os pormenores, em todos os detalhes, para que você consiga absorver o máximo de elementos, o máximo de informação, e é dessa maneira que a gente estuda e evolui, beleza? Não gostar de ler. Cara, não gostar de ler, não tem como você desatrelar a leitura de estudo. A leitura é extremamente importante para o seu estudo. A leitura, cara, ver vídeo é legal. O canal ele é especialista o canal ele é audiovisual. A gente tem um podcast, que são os áudios, mas leitura, cara, é fundamental. Tem muitos blogs, muitos conteúdos interessantes, vários regulares, vários profissionais que escrevem nos seus blogs, escrevem nas suas redes sociais e claro, os livros. Eu não colocaria o livro no topo da pirâmide como aquilo que mais ensina em termos de teoria de poker, mas o livro é extremamente importante porque ele vai treinar o seu cérebro. As pessoas vão para a academia para treinar o músculo, né? Para aumentar o músculo. Você utiliza a leitura para treinar o seu cérebro, para aumentar a capacidade dele, para aumentar a sua capacidade de absorção de informação, para aumentar a sua cultura, para aumentar as informações que você vai utilizar para vencer no poker, a não ser que você queira contar a sorte, enfim. Não gostar de matemática também é um outro fator. Então, que nem está escrito aí, olha, fração, porcentagem, saber calcular pot odds, conhecer a relação pot odds e equidade. Cara, sem isso, não dá nem para começar a falar de poker. Fundamentos do poker são fundamentos matemáticos. Ah, David, mas só pessoas que gostam e têm facilidade com a matemática que vão ganhar no poker? Não! Se fosse assim, só professores de matemática, né? Acadêmicos de exatas iam ganhar no jogo. Não é exatamente assim que funciona, mas a matemática é extremamente importante porque ela vai te dar um norte para você ter uma ideia se a sua mão, se a sua jogada, ou seja, o seu call, ou se o seu
o seu aumento, se a sua aposta, ela tem um EV positivo pro longo prazo. O adversário pagou, fez uma aposta aqui, eu tenho flush draw, então eu vou pagar porque eu não solto o flush draw. Cara, eu não solto o flush draw. É outro âncora que você instala na sua cabeça, que quando você se depara com o flush draw, isso dispara, é um gatilho que dispara essa âncora na sua cabeça e vai fazer com que você eu não gosto de matemática, então eu não vou calcular, eu vou dar o call aqui porque eu tenho feeling de que vai bater. Cara, feeling de que vai bater não é exatamente a forma de se jogar, a melhor forma de se jogar poker, definitivamente não é a melhor forma de se jogar poker, né? Pensando em longo prazo, pensando em lucratividade, beleza? Então, se você é uma dessas pessoas que dizem que não gosta de matemática, lamento informar, mas não tem muito longo prazo para você no poker. Beleza? É importantíssimo a matemática no jogo. Não gostar de pessoas, cara, não gostar de pessoas, talvez dos não gostar seja o mais importante. Poker não é um jogo de apostas, não é um jogo de blefe, não é um jogo de cartas, não é um jogo de nada disso que você está pensando se não for pessoas. Poker é um jogo de pessoas, fundamentalmente um jogo de pessoas. Então, para você ter sucesso, você tem que gostar das pessoas. Tem que gostar de gente, tem que saber lidar com elas, tem que saber quais são as principais fraquezas das pessoas, as principais forças dela, para que você possa usar isso como vantagem na mesa. Você tem que saber identificar trejeitos, saber identificar costumes, forma como ela joga, para você poder identificar o padrão de aposta dela. Isso é importante. Se você não gosta de pessoas, você não é muito afim a pessoas, provavelmente você não sabe lidar muito bem com elas, você tem dificuldade em lidar com as pessoas. Tendo dificuldade de lidar com as pessoas, obviamente você tem dificuldade em lidar com as expressões corporais. Você tem dificuldade em decifrar essas expressões. Galera, existe um estudo científico que diz que mais de 90% da nossa linguagem, ela não é falada. Ela não é verbalizada. Mais de 90% do que eu estou falando para você agora, você está entendendo porque você está vendo meus gestos, você está vendo as minhas expressões, você está lendo o conteúdo, então você está acompanhando por vários canais de comunicação. E a fala representa menos de 10%. Então, se você não conhece sobre pessoas, se você não estuda sobre pessoas, se você não gosta de pessoas, também não você não vai ter também um longo prazo de sucesso no poker. Beleza? A gente se aprofunda disso em outros vídeos, porque isso aqui é um tema que a gente vai voltar muito, né? Como lidar com as pessoas, né? Você tem alguns estereótipos básicos no poker que você precisa saber identificar e saber interpretar isso. Basicamente, você vai fazer conversões, né? Conversões, você pega um estereótipo, um estilo, um padrão de aposta, junta tudo isso num pacote só e converte em range. É isso, você converte em range. Você converte em uma gama de cartas que podem existir naquele momento e que vai estar agindo daquela forma como o seu vilão agiu. Nas expressões, na maneira de como ele pega nas fichas, nas cartas, como ele protege as cartas dele, na maneira como ele te olha, como ele olha as cartas do bordo, na maneira como ele se comporta, tudo isso traz informação também, né? Na maneira como ele fala, o que ele fala, na maneira como ele se comporta, tudo isso traz informação a respeito da forma como ele joga poker e tudo isso pode te trazer vantagem se você estiver atento. Então, no começo do capítulo, eu trago aqui quais são as suas ferramentas principais no poker. Isso é importante você conhecer, dá um clique lá e acessa o canal e assiste, beleza? Claro, o resumo de tudo isso é você se tornar uma pessoa que não gosta de dinheiro. Mas David, eu não jogo poker para ganhar dinheiro. Ok, não tem nada de errado com isso, você é um recreativo, você pratica o poker por hobby. Ok, então o dinheiro ali não é importante, mas ele é importante. E se você não aprende a gostar dele, ou seja, gostando dos fatores anteriores, gostando de matemática, cara, a matemática ela vai colocar sua vida financeira em ordem. Você aprender a gostar dela e saber a lidar com ela. Lidar com pessoas vai ser importante na sua carreira profissional, seja ela qual for. É muito difícil uma carreira, seja ela qual for, não necessariamente no poker, que você não precise aprender a lidar com pessoas. É um negócio muito difícil, mas traz resultados surpreendentes quando você começa a utilizar. Então, se você até hoje não aprendeu esses elementos, o valor desses elementos estão acima, e evidentemente que o seu resultado no poker ele é pífio, e eu acredito que o seu resultado em qualquer situação ele seja pífio. Ok? David, mas o dinheiro ele não é importante. Cara,
Ok, talvez o dinheiro em si, a espécie, não seja importante, se você estiver dando um significado poético para essa importância. Porque o dinheiro, ele compra tudo aquilo que é importante para você. Se você é pai, assim como eu, ou mãe, né, assim como a minha esposa, provavelmente pensa na educação deles, você pensa no bem-estar, na saúde. E o bem-estar, a saúde e a educação, você compra com dinheiro. Entra na farmácia comprar um remédio e pagar com amor, pagar com compaixão, pagar com empatia. Não vai rolar, você precisa de dinheiro. Então, o dinheiro, ele não compra a felicidade. Eu acredito que acho que seria isso, né? O dinheiro, ele não compra a felicidade, mas ele compra aquilo que te deixa feliz. Basicamente é isso. Nem tudo, né? Não estou generalizando e nem estou colocando tudo na conta do dinheiro, mas o dinheiro, ele não compra amor. Não, o dinheiro, ele não compra amor. Mas tenta ter uma relação sem dinheiro para ver se o amor sobrevive. Cara, é difícil, né? O amor, ele é um conjunto de coisas. Bom, não estou aqui para filosofar a respeito disso, nem é o nosso papel, mas acho que deu para você captar a importância do dinheiro, né? A gente não tem que colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas você deve dar uma importância significativa para isso. Afinal de contas, o dinheiro, ele paga o buy-in no seu jogo. Se você não tiver o buy-in, você não joga, beleza? Como dica, eu sempre deixo no final de cada capítulo uma dica, beleza? Eu não vou me alongar em todos os capítulos hoje, né? Então já vai ficar muito comprido o vídeo, mas eu vou falar do próximo e depois a gente volta numa outra oportunidade para falar dos demais capítulos, beleza? E a primeira chaga era o não gostar, a segunda chaga é o gostar. Vamos lá? O vídeo que eu trago aqui, olha lá, poker, um jogo de cartas, bem interessante. Primeiro, gostar é gostar da ignorância. A ignorância é no sentido de falta de conhecimento, falta de cultura, de absorção de informação. E isso se traduz por muitas coisas, ok? E a ignorância em um determinado assunto faz você cometer uma pancada de erros naquilo. Porque simplesmente você desconhece e aí você vai tentar agir da maneira como você achar melhor. E nem sempre a maneira, ou melhor, a maioria das vezes, a maioria das maneiras que a gente acha melhor, na realidade ela não é. O poker, ele é um jogo contra-intuitivo. Isso quer dizer que a sua intuição, a maioria das vezes, ela falha. Então, gostar de ignorância também é uma consequência de não gostar de ler e estudar, ok? Gostar de contar com a sorte. Cara, contar com a sorte é um negócio punk se você está pensando em lucratividade. Cara, jogar um home game com os amigos, ir no clube por pura diversão, para distrair a cabeça, é tranquilo, tá tudo bem se você quiser contar com a sorte, isso não tem problema nenhum. Eu tô falando para quem está pensando em jogar, pensando em lucratividade, pensando em ser lucrativo. Quem pensa em evoluir, quem pensa em algo mais além. David, eu posso pensar em lucratividade sendo um jogador lucrativo, um jogador recreativo? Deve, porque se o poker por si só, com um longo prazo, ele for capaz de pagar as suas despesas com o poker, eu acredito que o seu hobby vai ficar muito mais lucrativo. Nossa, David, dá para pagar as minhas despesas com o poker? Dá para você ganhar. Eu não gosto de usar muito o termo hobby lucrativo. É um prazer viver de poker. Trabalhar com poker, trabalhar com instrução de poker, né? Jogando poker, viajando para jogar poker, viajando para dar aula de poker, enfim, é um prazer fazer tudo isso. E é muito divertido. Porém, o foco não é me divertir. O foco é pagar minhas contas. É um outro tipo de pressão, é um outro tipo de mindset. Você vai só para se divertir, você vai mais leve, você vai mais tranquilo, você vai mais disposto à diversão e menos disposto a se preocupar com a pressão do dinheiro, entende? Mas contar com a sorte não é muito legal se você pensa em lucratividade. E contar com a sorte é uma consequência natural de você não gostar do quê? Da matemática do jogo. Porque se você não sabe exatamente se aquele seu call ele é lucrativo ou não no longo prazo, a matemática é a matemática que vai te dar essa informação, que vai ser ou não lucrativo. E se você não sabe, basicamente você está contando com a sorte de dar ou não um bom call, de acertar ou não a sua mão, de acertar ou não o seu draw, de segurar ou não o seu par. Eu não acho que contar com a sorte seja o melhor caminho. Ok? Basicamente é isso. E aí, é claro, o gostar da escassez. Cara, o resumo de tudo isso, né, é você ter escassez. Você vai ter escassez de prêmio, você vai ter escassez de retas finais, você vai ter escassez de mesas finais, você vai ter escassez de three-handed, que são os 3 últimos jogadores, você vai ter escassez de cravadas, escassez de troféu, escassez de prêmio. Porque você não tem os elementos básicos que te dão sustentação
pelo estudo do jogo. Se você não tem interesse em estudar, você não evolui. Você não evolui, você não ganha com frequência. Qualquer pessoa pode ganhar. O poker ele é democrático o suficiente para isso. Mas ganhar com consistência no longo prazo, ser um jogador lucrativo, ser um jogador positivo, não é para qualquer um. Aliás, é para a minoria. E se você quer participar dessa minoria, ou você começa a cortar do seu vocabulário os não gostar, passa a incluir os gostar, passa a praticar e fazer aquilo que tem que ser feito. Exige algum sacrifício. Exige você dedicar parte da sua agenda para estudar o jogo. Se você quiser evolução. Tá tudo certo, tá tudo bem se você não quiser. Cabem as duas maneiras no poker. Você pode só se divertir. Qualquer clube de poker, ele vai adorar te receber se você quiser se divertir. Aliás, ele vai adorar muito mais receber os jogadores recreativos. Afinal de contas, os clubes de poker são feitos para jogadores recreativos. O poker em si é feito para jogadores recreativos. Jogadores profissionais viram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aí eles acreditam que a dedicação traz resultado, e esse resultado, sendo positivo, você consegue sustentar no poker no longo prazo. Isso é uma verdade? Claro, existem jogadores profissionais de poker desde a década de 20, quando se jogava em pubs, em bares clandestinos, nos Estados Unidos, enfim. E na real, desde o século XIX, onde se jogava poker ainda nos rios, né, naquelas barcas, em balsas do rio Mississippi, onde começou. Desde quando o mundo é mundo, as pessoas tentam ganhar dinheiro de alguma forma com tudo. E com o poker não seria diferente. Mas eu preciso adiantar, isso é muito difícil, é muito hard. Você ganhar e se sustentar jogando poker. Precisa de muita informação, muito estudo, você precisa de muito conteúdo, muita prática, muita dedicação. E aí a gente vai se remeter ao que? A teoria das 10.000 horas. Esquece ser especialista em alguma coisa, em qualquer coisa. O poker não é diferente. Se você tiver menos de 10.000 horas de prática, estudo e prática. Mas assim, o QG Poker está aqui para te ajudar. O QG Poker ele está aqui para te auxiliar nesse processo. Então, como última dica, vamos lá, seja curioso. Pessoas curiosas tendem a buscar informação a todo custo quando elas não sabem sobre algo. Lembra que a gente fez uma pesquisa ali para saber sobre a forma correta de se inscrever o lead. Esse ímpeto de abrir o Google e pesquisar e passar para vocês a forma correta vem da curiosidade. Claro, vem da didática, de querer passar a forma correta, mas vem da curiosidade. Se eu não fosse curioso, eu simplesmente ia falar aqui do lead e escrever, dar uma desculpa se estava certo ou errado, ia pedir para vocês mesmos pesquisarem e tá tudo certo. Mas o fato de ser curioso me leva a fazer pesquisas, me leva a querer saber sobre aquilo, né? E é claro, tem uma dica que eu acho que seria interessante vocês aliarem com a curiosidade, é o brio. Brio é aquela coisa que você não pode. Como assim não pode? Você não vai conseguir. Como assim não vou conseguir? Eu não sei. Ok, eu não sei, mas eu vou correr atrás da informação para saber. Ah, eu não sei, tá tudo bem, eu não quero saber. Cara, como assim? Isso é falta de brio, né? O brio é o que te leva a fazer essas coisas, né? Puxa vida, eu vou começar uma faculdade depois dos 30. Ah, eu não vou começar uma faculdade depois dos 30, porque eu não vou conseguir concluir. Como assim não vai conseguir concluir? Tem pessoas concluindo o curso superior hoje com 70 anos. Então, se uma pessoa com 70 anos consegue, por que você com 30 não conseguiria? Cara, eu vou começar a estudar poker, mas eu nunca fui muito fã de matemática, então eu acho que eu não vou conseguir. Cara, isso é falta de brio. É total falta de brio. Então, seja curioso e tenha brio. Tenha orgulho. Né? Um orgulho bom, positivo, né? Aquele orgulho que te leva a buscar as coisas que você acha que é impossível para você. E na real, nada é impossível. Você só pode dizer que uma coisa é impossível quando a humanidade inteira tentou e ninguém conseguiu. É impossível. Você já viu alguém sair voando do planeta sem nenhum tipo de equipamento? Então, sair voando do planeta é impossível se você não tiver um equipamento, como um foguete. Você já viu alguém passar 2 horas embaixo d'água sem um equipamento de proteção para respirar? Não, isso é impossível. Não adianta você querer tentar, você vai morrer. Agora, se alguma pessoa no mundo conseguiu, cara, você consegue. Existem pessoas hoje que vivem de poker e se essa é a sua vontade, essa é a sua paixão, cara, corre atrás, estuda, se dedica e corre atrás, porque não é impossível. Se tem pessoas que fizeram, não é impossível. E se não é impossível, é para você também. Não tem nada que uma pessoa faça que a outra pessoa possa se convencer de que ela não é capaz. Beleza, pessoal? Então esse foi o último recado didático. Essa foi a última guia. Agora eu queria passar um último recado para vocês, que é o seguinte. Vou escrever aqui, ó, https, que é um site com segurança, projeto.qgpoker.com.br/bem-vindo, tracinho, né?
bem-vindo. Acessa lá, galera. Eu vou acessar aqui para vocês verem. projeto.qgpoker.com.br/bem-vindo. O que é isso? É uma página de inscrição, pessoal. Uma página de inscrição onde vocês vão ter acesso nada mais, nada menos do que a maior comunidade online dedicada ao Poker Live. Essa é uma página de inscrição simples, onde vocês vão poder cadastrar o e-mail de vocês. O meu principal meio de comunicação com as pessoas que gostam do meu trabalho e também com os meus alunos e ex-alunos é o e-mail. Então, semanalmente eu mando conteúdo didático, indicação de estudo, teoria, a indicação dos vídeos quando eles ficam prontos. Você vai ficar a par de todo o projeto QG Poker, tudo aquilo que está por vir, tudo aquilo que já aconteceu também. A gente costuma fazer um resumo mensal no e-mail. Então, cadastra seu e-mail. Ah, David, mas como é que funciona isso? Bom, conteúdo didático, lá, semanalmente serão enviados textos, vídeos, contendo dicas, teorias, mãos comentadas, muita informação técnica, valor para elevar seu nível de jogo. Foco em resultado, conteúdo de aplicação prática imediata para que os seus resultados atinjam outro nível. Direto no problema, quem tem informação domina a situação, técnicas para que você melhore as suas habilidades. De modo prático. No próximo vídeo, por exemplo, eu já estou programando aqui um exercício na prática, para a gente entender como funciona cada mão de poker, etc. Bom, enfim. E os insights, né? A gente vai entender os motivos que levam os jogadores a perderem fichas, né? Então, uma base forte, fundamentada para impactar positivamente seu jogo. E aí, você cadastra o seu e-mail, você vai receber um link, seu e-mail, um link exclusivo para que você possa baixar esse download, né? Então você vai baixar esse download aqui e você vai ter isso disponível para você. David, posso imprimir? Pode imprimir, fazer um guiazinho encadernado, pode dar de presente para alguém. A única coisa que eu peço, pessoal, eu não tenho como controlar quem eu não conheço, eu não tenho como ajudar quem eu não conheço. Então, nesse caso, apresente também o final, a última página do guia, onde tem os meus contatos. Todos os meus contatos estão lá. Então, o blog, o Insta, o Facebook, o canal no YouTube e a nossa newsletter, ou seja, se vocês clicarem aqui no Bem-vindos, vocês vão para essa página de inscrição e vocês vão poder cadastrar o e-mail de vocês e acompanhar tudo do QG Poker. Bastidores, make-off das gravações, make-off dos coaches que eu dou, presenciais, dia a dia jogando poker, né? Indicação para os conteúdos didáticos que eu disponibilizo nas redes sociais, enfim. O e-mail é a nossa fonte principal de comunicação, então se você quiser ficar por dentro de tudo, receber conteúdo exclusivo e ainda baixar esse guia exclusivo que só está disponível no e-mail, então cadastra aqui seu e-mail e vamos evoluir, pessoal, tá certo? Vamos evoluir porque esse jogo ele é maravilhoso, mas ele é hardcore. Tem que se dedicar se você quiser dar um passo adiante e ir para o próximo nível. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente vai fazer esse formato mais vezes. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. O meu desejo, meu forte desejo é que o conteúdo passado aqui possa te ajudar a jogar um pouco melhor o poker, a entender melhor esse esporte da mente fantástico. E muito obrigado, até a próxima e a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-canal da próxima vez. Fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para receber notificações de outros vídeos e GR na mesa. Até a próxima.